Presidente Maurício, muita gente perguntando da situação do Rojas, né, da Universidade de Chile, fez exames aqui no Botafogo, foi constatada uma arritmia cardíaca, mas o pessoal do Chile está alegando que o jogador não tem nada. Na verdade, o que foi constatado, Bruno, eu me reservo o direito de não falar, até por uma questão de ética médica. O que eu vou dizer para você, o que eu ontem, numa rádio no Rio de Janeiro, eu falei de uma forma muito clara. O Botafogo tem um protocolo de admissão de jogador. Protocolo esse que exige uma série de exames clínicos e exames de testes que são feitos com o jogador. Num desses exames, um resultado apareceu fora do que a gente considera como normal. O que o Botafogo fez? Como era uma questão delicada e que extrapolava, digamos assim, o entendimento do corpo técnico do Botafogo, procuramos 3 especialistas que nos deram a certeza de que a atitude do Botafogo de não aprovar o jogador, segundo o nosso protocolo, era a melhor conduta. Então, quando o Botafogo teve certeza disso, o Botafogo então mandou uma carta para a Laú dizendo que o jogador não tinha sido aprovado no seu protocolo, conforme documento que nós tínhamos enviado, que só faríamos a operação se ele fosse aprovado. Se ele vai jogar, se ele deixa de jogar, se os exames, quais os exames que foram feitos lá, isso não é uma responsabilidade do Botafogo, tá certo? Então, e mais, porque o próprio atleta, quando estava embarcando, me parece, colocou lá na rede social, no seu Twitter, dizendo que agradecia ao Anderson Barros por toda a conduta tomada e adotada pelo nosso gerente de futebol durante o período que ele ficou no Brasil. E o Anderson Barros, obviamente, que era o representante do Botafogo e era o interlocutor do Botafogo. Para você saber o nível de cuidado que nós tomamos, o Anderson, em determinado momento, quando viu os resultados que não eram dentro da normalidade, mandou um comunicado para o médico da Laú, pedindo que ele viesse para o Brasil acompanhar os exames do jogador, colocando à disposição, inclusive, dizendo que a vinda dele seria por conta do Botafogo, e ele disse que dispensava, que não havia necessidade disso. Então, foi isso que aconteceu e foi dessa forma que o Botafogo se comportou. O Botafogo ainda tem interesse na contratação do Tanaka, o nipo brasileiro Tanaka? Esse é um jogador que foi indicado pelo próprio Oswaldo. Disputou a última Copa do Mundo. Exatamente. Então, é um jogador interessante, é uma posição de defesa que o Botafogo procura. Eu não digo especificamente que seja o Tanaka, mas como ele já estava nessas negociações aí do início do ano, o Tanaka era o nome que estava envolvido. Eu não sei se é especificamente o Tanaka que o departamento de futebol está procurando, mas eu sei que são jogadores de defesa que a comissão do futebol está correndo atrás para montar a equipe que o Oswaldo pediu para esse primeiro semestre. Alguma outra opção para a lateral esquerda, tendo em vista esse problema do Rojas? Porque, na verdade, o Rojas vinha como um jogador que tanto jogava na lateral quanto na zaga, né? Então, obviamente, que há uma necessidade, até porque nós estamos subindo, esse ano nós subimos 5 meninos da base, já com o que a gente tinha do ano passado, esse ano um total de 11 jogadores formados no Botafogo, fazendo parte da equipe principal, né? Que é um trabalho que a gente tem feito na divisão de base, de recuperação dessa divisão de base do Botafogo. Então, são garotos que, como o Luiz falou, eles precisam chegar num time montado e num time que faça eles jogarem. Eu não posso transformar esses meninos de uma hora para outra na solução dos problemas do Botafogo. Então, quando eles chegam num time que tem o Jefferson, que tem o Antônio Carlos, que tem um Renato, que tem o Marcelo, que tem o Michael Suel, um Louco Abreu, um Herrera, é diferente. Diferente. E por que dar mais uma chance para o Jobson? Paz, isso dava só um programa só para a gente falar desse assunto, porque na verdade é um assunto que extrapola a questão esportiva. Ela tem uma questão humanitária, ela tem uma questão social, tem um envolvimento pessoal, no meu caso, em relação à questão do Jobson. Eu nunca deixei, todos vocês sabem o porquê disso, eu já disse isso claramente, e porque a gente acredita na capacidade que ele tem de dar a volta por cima e de se repensar
mais do que como atleta, como indivíduo, como ser humano, enfim. Tem cumprido uma programação de treinamento, de tratamento ao pé da letra, tem sido importante para a gente. O Oswaldo tem ficado muito impressionado com o potencial do Jobson e a gente acredita que mais 40 dias ele esteja já podendo atuar. Vai ser uma dor de cabeça para os adversários. A qualidade técnica dele é indiscutível. Mas aconteceu algum fator pontual que faz o senhor renovar a esperança que é possível recuperá-lo? O discurso dele está diferente. Ele chegou com uma fala diferenciada. E aí vocês vão me desculpar, porque eu não posso falar que fala é essa, mas enfim. A proposta dele é diferente, sabe? Então, e aí eu não posso me recusar a acreditar na possibilidade de alguém de dar a volta por cima, de se recuperar, de querer refazer a história da sua vida. Então, eu não poderia fazer isso comigo mesmo, seria uma violência comigo e negar isso ao Jobson, entendeu? Então, e o Botafogo, enfim, tem tratado essa questão de uma forma muito profissional dessa segunda etapa, digamos assim, né? Ele tá consciente do que está acontecendo, ele está fazendo aquilo que nós propusemos a ele, ele está gostando do que está acontecendo com ele, ele está vendo que está tendo resultado. Então, mas a gente sabe que digamos assim, a briga dele, né, é diária. A gente sabe que o desafio dele a ser vencido é diário. O clube oferece algum tipo de ajuda psicológica? Está oferecendo algum tipo de ajuda psicológica? Sim, na verdade a gente tem uma orientação médica que é dada para ele, que o clube é que trouxe, né, foi um médico especialista nesse tipo de abordagem, e que ele gostou, que ele se sente à vontade. Então o tratamento dele está caminhando muito bem nesse sentido. Maurício, você estava citando, comparou com uma dona de casa, a gestão do clube de futebol. Mas essa é uma dona de casa bem moderna, né? Porque tem várias fontes de renda, não é só o marido que trabalha fora. É verdade. Ela trabalha, deve ter um negócio em algum lugar, porque o clube tem patrocínio, tem renda, tem direito de televisão. É aí que entra a questão desse comitê gestor que te auxilia. Por exemplo, é possível calcular o retorno que um jogador vai dar? Quando você contrata um jogador, ele quer 200 mil de salário, custou tanto para trazer o jogador para o seu clube. É possível calcular, ó, isso vale a pena porque esse cara vai ter um retorno de mídia grande. Como que é feita essa conta? Eu acho que são questões que a gente tem que colocar com calma. Eu vou tentar ser breve nessa explanação. O conselho de gestor, na verdade, ele funciona de duas formas. Quer dizer, primeiro, esse conselho de gestor, o conselho consultivo que eu tenho no Botafogo, é um conselho que pensa no Botafogo de 20 anos. Ou seja, ele fez um planejamento estratégico para o Botafogo desde quando a gente assumiu lá em 2009 e nesse processo evolutivo do Botafogo. Quer dizer, para onde o clube deve ir, quais são as questões estruturais que o Botafogo deve fazer, de que forma que o Botafogo deve se alavancar, nas questões das receitas, enfim. Então, e tudo isso depende de resultado também. Exatamente. Né? E agora, tem um conselho, não, que esse é o conselho diretor, que é o conselho formado pelo presidente do Botafogo com seus vice-presidentes e seus diretores executivos, que vivem o dia a dia do clube e que pensam no dia a dia do clube. As receitas hoje, elas são amplas e são variadas. Você tem uma grande receita que todos nós temos, é a receita da televisão, que foi renovado o contrato, foi um contrato uma condição muito melhor para todos nós, mas que criou uma expectativa falsa no mercado de que estava todo mundo com o bolso recheado, o que não é na verdade, o que não é verdade, porque todo mundo também tinha muita dívida passada a ser paga e já esse dinheiro, em 2 anos à frente aí, com comprometimento, o Luiz sabe disso tão bem quanto eu. Qual o tamanho da herança, da dívida que o senhor herdou? Na verdade, eu não gostaria de falar em números. Eu digo para você o seguinte, ela é equacionada, nós temos um projeto para equacioná-la, mas ela vai demorar. E não vai ser agora, não vai ser nesse ano nem no próximo. É uma dívida que vai demorar um pouquinho mais. Agora, a questão do jogador, é óbvio que quando você contrata um jogador por 100, por 200, por 300, você tem que saber o seguinte, tá bom,
qual é a idade desse jogador, qual é o perfil desse jogador, aonde que ele se encaixa. Ele vem para ser titular, ele vem para ser reserva, ele vem para disputar posição, ele vem para ser o cara da posição. É um jogador com potencial que pode chegar numa seleção brasileira, ele pode me dar um retorno à frente, não pode me dar um retorno. Quer dizer, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho ganho financeiro, eu tenho ganho só técnico, então tudo isso eu tenho que botar na balança para saber se vale a pena trazê-lo, seja por 100, por 200, por 300 ou por 800 mil Mas reais. é uma conta quase impossível de se precisar. Na verdade, você faz estimativa. Mas como se trata do jogador de futebol, ele pode estourar e ele não pode. É um mercado de alto risco. Exatamente. Altíssimo risco. Altíssimo risco. Sem falar em problema de físico, né? Exatamente.